Que foi encontrado já, através da arqueologia, que comprove a história de Jesus, por exemplo? Tem alguma coisa que já foi Tem muita coisa. Vamos começar pela própria imagem de Jesus. Nós temos várias informações extra-bíblicas que falam que Jesus existiu. Aliás, deixa eu começar da Bíblia para ir para a extra-bíblica. Ok. O próprio texto pode ser uma prova ou uma contraprova do que eu estou dizendo. Por que razão? Isso é interessante. Até eu vou dialogar um pouquinho com o pessoal da área do direito, do direito forênsico, aquela questão. Você sabe que a primeira contraprova ao que você está dizendo é o próprio testemunho que você está dando. Um bom jurista sabe detectar quando a testemunha foi comprada, quando ela está mentindo. Por isso que quando nós vemos esse tipo de debate, embora o direito do Brasil não é tão apologético quanto o americano, o nosso é mais dossiê contra dossiê, mas o tribunal americano, aquela ideia do debate, se bem que no nosso também, principalmente na área de criminologia, tem lá o advogado fala, outro fala, e ele pede para inquirir a testemunha. Escuta, a senhora estava falando que o meu cliente estava no dia tal, mas é interessante que no dia tal, isso aqui não aconteceu. A senhora está dizendo, a senhora falou antes, agora está... Então, pelo depoimento da testemunha, você sabe apostar, se você for uma pessoa experiente na área, se ela está mentindo ou falando a verdade. Não tem até aquele lie to me, minta para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar os próprios evangelhos. Como é a descrição que eles fazem de Jesus? E me chama a atenção que os evangelhos têm muita coisa que vai na contramão do marketing da publicidade. Porque, embora marketing e publicidade sejam um estudo recente, o uso dessas ferramentas já existe desde os egípcios. Desde os egípcios. A maneira de construir o faraó, tudo era uma propaganda, era um Photoshop da época, já tinha. O nome Photoshop pode ser atual, mas o conceito vem desde a 18ª dinastia, desde a época de Ramsés, 19ª dinastia. Colocar o faraó poderoso, ele não era daquele jeito, etc. Então, nesse aspecto, quando você olha os evangelhos, eles não têm características de uma propaganda. Não. Porque eles têm, em primeiro lugar, pequenas contradições. E diferente do que muitos leigos podem imaginar, a contradição, muitas vezes, é o indício da veracidade. Porque você sabe que o ser humano, ele nunca consegue descrever algo verdadeiro da mesma forma que o outro que testemunhou o mesmo evento. Porque nós temos captações mentais diferentes. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, nossa, o estúdio lá do Celso era legal, tinha a placa do YouTube lá, tinha o pode ser ali atrás dele, tudo e tal. Aí vai chegar uma outra pessoa aqui e falar, nossa, ele estava com um microfone da marca tal, e ele não vai mencionar nada disso aqui. E além de eu mencionar algo que o outro não vai mencionar, poderá haver pequenas divergências entre nós. Alguém vai falar assim, nosso estúdio era grande demais. Não, era um estúdio... Tava frio, não. Se bem que a temperatura pode ser o ar-condicionado que mudou, né? Mas mas temperatura também, porque o que é muito frio para mim não é para o outro. Sim. Então essas pequenas contradições fazem parte de um depoimento autêntico, diferente do que as pessoas pensam. Quando os depoimentos são exatamente os mesmos... Foi combinado. Agora, você não pode errar nos elementos centrais. Aí quando eu pego os 4 evangelhos, eles seguem isso. Em pequenos detalhes, eles acabam se contradizendo. Foi Maria que chegou primeiro ao túmulo ou foram as outras mulheres? Quando ela chegou, o túmulo estava vazio, tinha um anjo lá dentro. São questões periféricas. Mas no central, eles se harmonizam. Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, foi crucificado, ele não morreu enforcado, ele foi crucificado, foi em Jerusalém, foi sob Pôncio Pilatos. Todos, eles são muito iguais nesse sentido. Interessante. Tem toda a característica de depoimento verdadeiro. Segundo, eles contam uma história que não convenceria ninguém. Isso é um indício de veracidade. Se você quiser convencer as pessoas a beberem essa água aqui, vou tapar o rótulo até... E vamos supor que essa água aqui fosse uma água que veio do rio Tietê. Ok. Você não vai falar isso. Olha, compra essa água aqui. Ela veio do rio Tietê, mas beba, assim mesmo, que eu garanto. Não, você vai esconder que ela veio do rio Tietê. Jesus não. Beba essa água e ela veio do rio Tietê. Eles contam
Por que eles contam? Falar de um mestre que morreu crucificado, que teve medo de morrer. Porque Jesus teve medo. Teve medo de morrer? Teve, ele suou sangue. Ele implorou ao Pai para afastar dele aquele cálice. Essa é a figura do anti-herói, de acordo com os moldes heróicos que a população desejava. Heródoto dizia que somente um homem idiota e tolo vai ensinar os seus discípulos a voltar a face se alguém lhe bater. E Jesus manda fazer isso. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, Aristóteles fala: o homem virtuoso é assim, assim, assim. O homem que não tem virtude é assim. Quando ele descreve o homem que não tem virtude, ele descreve muitas coisas que Jesus vai fazer depois. Por exemplo, conversar com mulher em público. Pegar crianças. Quando Jesus fala o seguinte, com as criancinhas, vinde a mim os pequeninos, isso pode ser bonito para político, hoje em época de campanha. Na época não era de bom tom para um filósofo, para um mestre. Jesus falar, quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se eu falasse num programa de investimento de dinheiro. Você quer vir comigo? Então pegue todo o seu dinheiro, tire do banco, deixe numa caixa no meio da Praça Selar e me siga. Isso é idiotice. Então, não pode ser uma coisa falsificada. E outros elementos mais que eu podia citar. Porque se fosse falsificado, eu ia fazer uma história perfeita. Nunca ia contar Jesus conversando com uma samaritana, você está entendendo? No meio de um poço, uma mulher de vida dúbia. Eles não iam contar isso. Não era politicamente correto. Então, os evangelhos estão na contramão do politicamente correto. Isso é indício de veracidade, de autenticidade do depoimento. Fora da Bíblia, Jesus, mais do que Alexandre o Grande, mais do que Pitágoras, mais do que Sócrates, mais do que Platão, tem indícios extra-bíblicos que confirmam a sua ideia, a sua existência. Eu hoje, por exemplo, do ponto de vista arqueológico, eu não tenho nenhuma prova da existência de Sócrates. Zero. Zero? Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande. Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Pitágoras. Zero. A biografia mais antiga de Pitágoras data de mais de 500 anos depois da vida dele. Depois de 500 anos? E aí ninguém E o teorema dele? Ficou? Não é uma prova? Boa pergunta que você faz. Tem um ateu, já morreu já, Bertrand Russell, que escreveu o livro Why I'm Not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E Bertrand Russell era um gênio. O cara era gênio. Depois eu volto nas provas arqueológicas, só para abrir esse parênteses para te responder. Tanto é que quem estuda matemática, tem o Principia Mathematica em latim, que o Russell escreveu, e que foi o livro base de muitos matemáticos e geômetras. Uhum. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. O cara era, assim, fora da curva. E ateu. E crítico da Bíblia. Então, você pega uma pessoa com um intelecto, assim, extraordinário. Quando ele era vivo, ele escreveu esse livro Porque Eu Não Sou Cristão, e muitos jovens abandonaram a fé seguindo. E um dos fortes mantras que ele sempre entoava, vamos dizer assim, parem de perder tempo com Jesus. Jesus, a gente nem sabe se existiu. E se existiu, era uma figura patética. Os ensinos dele não ajudam nada ao mundo. Voltem-se para o Teorema de Pitágoras e o seu autor. Pitágoras, sim, era o homem que todos nós deveríamos honrar. Foi o homem mais inteligente que passou por essa terra, dizia Russell. Pitágoras é o verdadeiro fundador da matemática e da ciência. Se o mundo abandonasse Jesus e cultuasse Pitágoras, estaríamos muito mais evoluídos do que estamos. Isto dito por alguém com todo esse know-how acadêmico, imagina os jovens, e comparando Russell com aquele pregador da igreja do interior, quem ganhava intelectualmente? Russell. Só que o curioso é que, como eu falei, a prova arqueológica de Pitágoras, a biografia dele é 500 anos depois da morte dele. Uhum. Os historiadores não têm nem certeza se Pitágoras existiu. O teorema que é dito de Pitágoras já foi usado pelos egípcios para fazer pirâmides cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Não, 2.500 anos antes de Cristo. Pitágoras, se existiu, estaria no 6º século. Eu estou falando 2.100 anos antes, já tinha as pirâmides do Egito usando o mesmo teorema. Então, não sei se é ele mesmo que fundou. E mesmo essas biografias mais antigas dele, que datam de 5 séculos depois da sua morte, o descrevem da maneira mais patética.
Pitágoras era um sujeito, apenas um líder de uma seita que praticava o vegetarianismo não por questão de saúde, porque ele odiava comer legume e não recomendava ninguém comer legumes, mas pregava o vegetarianismo porque ele acreditava na transmigração de almas, que uma alma sai de um corpo e entra no outro. Então ele achava que você podia morrer e reencarnar ou entrar. Não era bem reencarnação, era uma transmigração. Uhum. Você entra para o corpo de um boi e se eu comer o boi, estou praticando antropofagia. Eu posso estar comendo um ancestral meu, um parente meu. Tem até uma história dessas aí que uma vez uma mulher estava batendo num cachorro na rua e ele tirou o cachorro e defendeu o cachorro e falou com a mulher para não bater porque ele escutou nos gritos do cachorro a voz de um amigo que tinha falecido. Ele tinha uma idolatria, um lado místico dos números. Então esse é o verdadeiro Pitágoras. Agora vamos falar de Jesus, que Bertrand Russell eliminou. Olha quanta coisa Jesus deixou aí de marco para a sociedade. E não somente isso. Enquanto a biografia mais recente de Pitágoras é séculos depois dele, as biografias mais antigas de Jesus datam de apenas algumas décadas depois da morte dele. São os evangelhos. E os manuscritos que nós temos desses evangelhos datam do 2º século em diante. Menos de 50 anos depois. Fora dos evangelhos, eu tenho Jesus mencionado por Tácito, Suetônio, eu tenho Jesus mencionado por Flávio Josefo, sabe? Serapion, que também menciona Jesus, e são todos que não eram cristãos, nenhum desses eram cristãos. Ok. E mencionam. Enquanto o Pitágoras, eu não tenho ninguém contemporâneo falando dele, de Jesus eu tenho 4 fontes aqui. Tem o Talmud, que provavelmente fale de Jesus também. Então Jesus tem muito mais provas arqueológicas sobre ele do que outros. E tem não chega a chamar de prova, porque é um elemento meio contestável, então vou colocá-lo aqui apenas para ilustrar. Sim. Que é o famoso ossuário de Tiago, caixão de Tiago, irmão de Jesus. Não sei se você ouviu dessa dessa eu não treta. sabia. Tiago, irmão de Jesus. Porque Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Uhum. E Daniel Olam, acho que o Daniel Olam é um colecionador, melhor dizendo, de antiguidades de Israel. Ele tinha um ossuário na casa dele. O ossuário era uma caixa de pedra onde a pessoa, quando morria, colocava os ossos dela ali dentro. E escrevia o nome. Então, ali estava escrito em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Não, acho que estava escrito em hebraico, perdão. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E quando isso foi decifrado, ficou estranho, porque o normal era dizer fulano, filho de Beltrano. Você nunca colocava de quem seria irmão. Será então que não era o irmão de Jesus, uma prova arqueológica? Só que esse ossuário deu tanto rebu em Israel, tanto rebu, porque é uma prova arqueológica de Jesus, assim, na mídia, na academia também tem, sabe? E um grupo de acadêmicos... Porque lá para os visitantes e turistas de outros países que vão lá visitar, Jesus, ok. Jesus viveu aqui. Para o judeu... Não. E eu sei que alguns acadêmicos diziam, não, isso aqui é falso, é verdadeiro, é falso, é verdadeiro. E no final das contas a coisa foi para um juiz avaliar. E o juiz tinha formação em arqueologia, ele tinha um doutorado em arqueologia, depois ele foi fazer direito. Aí o juiz falou assim, olha, do ponto de vista arqueológico que eu conheço, não há nada que vocês tenham mostrado que é contra a autenticidade dessa escrita. Portanto, do ponto de vista jurídico, esse caso está encerrado. Vocês não podem mais acusar o Daniel Olam de falsificador de antiguidades. Aí o pessoal ficou chateado. O juiz não afirmou que era verdadeiro. Ele apenas disse que o que eles estavam argumentando que era falso, não era falso. Não era argumento. Só que aí eles pegaram e deram um golpe jurídico nele. Ele levou esse ossuário para exposição no Canadá e nos Estados Unidos. Aí eles falaram assim, então se não tem provas que é falso, pode ser verdadeiro. Se é verdadeiro, ele cometeu um crime, porque ele tirou do país sem autorização do Instituto de Antiguidades. E o prenderam por isso. Eu segurei esse ossuário 2 vezes no colo. Você segurou? E não podia fotografar porque estava sob custódia. Eu tinha um amigo que trabalhava no departamento de antiguidades, ele me levou.
Aí 2 vezes eu peguei no colo. E depois ele trincou a parte ali. Então é um ponto que hoje a gente não sabe. Será que realmente foi forjado, não foi? E não tem como comprovar isso, como teve a comprovação do Santo Sudário pelo exame de carbono? O que acontece? Eles fizeram algumas ali, mas os laboratórios trouxeram dados diferentes. Aí, e os laudos diferentes. Por exemplo, um laudo dizia que é tudo falso. O outro laudo diz que não, que a pedra era verdadeira, era antiga, mas a inscrição era falsa. Aí o outro dado falou, não, mas ela tem pátina. Pátina é uma coisa que só com o tempo você consegue acumular. Se eu fizer um risco aqui na mesa, com o passar do tempo vai acumulando uma microsubstância ali, chamada pátina. E principalmente em metal, em pedra. E no futuro eles conseguem com o microscópio olhar se há acúmulo de pátina ali. E pelo acúmulo de pátina eu sei se aquela inscrição é antiga ou se ela é falsa. Aí depois já sai um terceiro laudo, que a metade da inscrição era verdadeira, quando dizia Tiago, filho de José. A parte irmão de Jesus foi acrescentado. Né? Então, isso pelo laudo. Pelo laudo. E aí parou. Ninguém mais mexeu com isso. O próprio dono foi um negócio para a imprensa. Aí deixou. Então hoje é uma peça que eu coloco, não posso afirmar nem desafirmar, mas coloquei aqui no bolso. E isso pode acontecer com as novas descobertas também? Sim, sim. Porque quem não acredita vai sempre querer provar o contrário. Exatamente. E quem acredita e encontrou vai defender o seu achado, né? Não, claro.